Então, a gente não poderia deixar de participar de um projeto como esse, de um programa como esse, que discute tarifa, sendo que a gente acredita, de fato, que a tarifa é um problema real. Se durante 3 horas do dia ele reduz um pouco o seu consumo do que é a curva típica normal dele, ele já tem benefício tarifário. A gente está indicando para o cliente a hora certa de consumir. Olá, estamos começando mais um Papo de Tarifa, que é o podcast do projeto dos Sandboxes Tarifários. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto, olha aqui, Hora Certa da Copel. E para isso eu tenho aqui como entrevistado o nosso querido Rodrigo Kanlowski. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é este projeto de tarifa multipartes da Copel, que nasceu com esse nome, mas depois ainda bem que a gente tem a comunicação que nos auxilia no dia a dia, e o projeto tem o nome hoje em dia de batismo, vamos chamar assim, de tarifa Hora Certa. Então explica um pouquinho para quem está nos assistindo como que é esse projeto, como que vocês estruturaram, como que vocês estão conduzindo, e depois eu vou te perguntando um pouquinho mais detalhes sobre o projeto, tá bem, meu amigo? Obrigado. Lindenberg, eu que agradeço o convite de estar aqui, estar falando contigo sobre esse programa dos sandboxes tarifários, especialmente sobre o projeto do Tarifa Hora Certa. Bom, respondendo à tua pergunta, uma tarifa multiparte, nossa intenção foi demonstrar na fatura de uma forma um pouco mais clara os custos que compõem a tarifa. Então, hoje, a tarifa Hora Certa ela é composta por 3 parcelas. Uma parcela de demanda, uma parcela fixa e o que a gente chama de parcela horária, né, que varia conforme 3 patamares tarifários. Então, vamos começar pela parcela horária. A gente tem hoje 3 patamares definidos, como horário de pico, das 18 às 21 horas, nos dias de semana. A gente tem um patamar super econômico, das 8 às 14 horas, todos os dias, inclusive sábado e domingo. E o restante do período é o que a gente chama de patamar econômico. O que varia? No patamar de pico, nesse horário de pico, a tarifa Hora Certa ela representa um custo maior para o cliente. 64% acima da tarifa convencional, que a gente tem vigente para o baixa tensão hoje. Porém, no patamar super econômico, ele pode ter benefício. Se ele consegue deslocar o consumo do pico para o super econômico, o super econômico propicia ao cliente uma economia de 23% em relação à tarifa convencional, e em todos os dias da semana, de segunda a segunda, né? E no restante do período ele também tem benefício, um benefício menor, mas pode ter 7% de redução em todo esse restante do período em relação à tarifa convencional. Aí já fazendo um link com o nome da tarifa, né? Tarifa Hora Certa, o que a gente entende? A gente está indicando para o cliente a hora certa de consumir. Tá? Qual é o momento que ele estressa mais a rede, qual é o melhor momento para ele consumir, onde ele vai exigir menos da rede e por isso ele tem que ter algum benefício por isso. Ou seja, traduzindo para o que você já está explicando aí, se durante 3 horas do dia ele reduz um pouco o seu consumo do que é a curva típica normal dele, ele já tem benefício tarifário, porque as outras 21 horas ou é 7% abaixo ou é esse patamar de 23% abaixo da tarifa convencional. É essa a proposta de vocês? Exatamente. Aí ele tem o poder de escolha de poder modular o seu consumo, né, para perceber algum benefício financeiro na fatura. E além dessa parcela horária, a tarifa também tem outras 2 parcelas, né? A parcela de demanda, que a gente entende que ela representa o custo da capacidade da rede, ela tem que ser indicada para o consumidor, porém, ela é cobrada só no horário de pico. O consumidor também tem a opção e tem a sinalização que se ele concentrar a utilização dos seus equipamentos durante esse horário, ele vai ter um custo adicional, né? Porém, aquele que fracionar essa utilização, ele não percebe essa cobrança. E tem a parcela fixa. O que é a parcela fixa? A gente segrega dentro da fatura os custos de atendimento, os custos comerciais, incluindo o custo de envio da fatura. E aí, de novo, ao segregar, ao demonstrar isso de uma forma mais clara, o cliente também tem uma opção aqui, ele também pode agir.
Ele pode escolher, por exemplo, receber a sua fatura de forma impressa, continuar tendo a fatura chegando lá impressa na sua residência e por isso ele tem um custo cheio, né? Ou ele pode optar pela fatura digital, seja por e-mail, por WhatsApp, via aplicativo, né? E aí, logicamente, como o custo é mais baixo, ele tem uma parcela fixa menor. Legal. Então, quer dizer, traduzindo em miúdos, se o usuário deslocar das 3 horas de pico para qualquer outra parte do dia, o seu consumo de maior relevância, ele tem benefício tanto na parte horária quanto na parte de demanda e, por consequentemente, se ele escolher um relacionamento digital, ele tem também um benefício de um custo fixo mensal menor. É o que é a tarifa trinômia, né, propriamente dita. E aí, Rodrigo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho em que estágio estamos, como que vocês iniciaram e quando iniciaram, e como que vocês esperam finalizar e também quando vocês esperam finalizar a parte em campo, que é essa experimentação com os usuários. Nós iniciamos em outubro do ano passado, com o período de teste ainda, né? E aí acho que até é importante frisar aqui que nesse período de teste a gente trouxe um conceito que a gente chamou de seguro, né? Então, para os consumidores que tiveram a aplicação da tarifa hora certa, durante os 3 primeiros meses do projeto, a gente só sinalizou o efeito. Se a tarifa hora certa representava um impacto maior, um aumento de fatura em relação à tarifa convencional, ela não era aplicada. O consumidor tinha a sua fatura mantida com base na convencional e é claro que se exigia aí durante esse período um esforço de comunicação para sinalizar que a partir de dezembro de 2025 já estaria valendo, né? Porém, quem teve benefício durante esse período já começou a usufruir desse benefício, né? São 2 grupos do projeto, né? O grupo 1 com a aplicação da tarifa hora certa, o grupo 2 que é uma investigação mais qualitativa da fatura digital. A gente está hoje na fase já de experimento em campo, já após os 3 meses de seguro já estamos no 6º mês efetivo de faturamento, né? Esse projeto vai até outubro, ainda em campo, e aí novembro e dezembro para a gente consolidar os resultados, né? A gente ainda tem uma pesquisa final a ser aplicada e finalizar o projeto em dezembro desse ano agora. Ou seja, são 9 meses já de experimentação, 9, 10 meses Isso. mais ou menos, pelo que você está contando. Os 3 primeiros meses tiveram esse seguro, ou seja, se a fatura veio a menor, usufrui, se veio a maior, permanece a tarifa estándar, né? E depois desse tempo os usuários já estão experimentando na veia o impacto das tarifas propostas durante 6 meses. 6 meses é um bom período de tempo, obviamente tem a questão de sazonalidade, né? O ideal são os 12 meses, mas eu já quero te instigar. Vocês estão observando movimentos dos usuários em modulação de carga ou, de repente, até intuitivamente querendo reduzir a fatura, embora não perceba a carga como um todo? Enfim, vocês estão observando algum movimento assim? Ainda não, Lindenberg. O movimento é muito pequeno, né? Em regra, a gente tem percebido um padrão em termos de comportamento, né? Então, a gente tem no grupo 1 hoje, que tem a aplicação efetiva da tarifa, em torno de 700 unidades consumidoras sendo testadas, né? Dessas 700, normalmente em torno de 250 unidades consumidoras aproximadamente tem benefício. O restante, ou uma variação muito pequena, ou algum patamar de prejuízo em relação à aplicação da tarifa convencional. E esse número não tem mudado ao longo dos meses, embora a gente tenha envidado todos os esforços de comunicação, a gente tem testado e tentado instrumentos e mecanismos diferentes, mas a gente não tem visto isso mudar ainda. O que a gente começa, talvez, já, não ainda uma conclusão, eu acho que a gente ainda tem etapas para testar, mas que a gente já começa a ter como sinal. Me parece que a mudança de comportamento do consumidor, ela, se acontecer, ela exige tempo. Ela é um processo, me parece que educacional, sabe? E é isso que a gente vai tentar verificar, inclusive agora, ao longo dos últimos 4 meses. A gente vai tentar um contato mais próximo com alguns consumidores, entender por que alguns têm benefício, por que alguns conseguem
mudar esse consumo, outros não. Qual é o padrão de comportamento, né? Fazer uma abordagem talvez um pouco mais qualitativa para que a gente possa trazer essa percepção também ao final do projeto. E é curioso, né, Rodrigo? Porque como você está citando, 700 usuários, 250 possivelmente não estão tendo modulação de carga, eles já tinham aquele comportamento e estão usufruindo da tarifa, é isso mesmo, paciência, é o que está sendo proposto no projeto. Agora, outros 450 usuários, mais ou menos aí, traduzindo em grandes números, eles estão tendo majoração da tarifa, dado que não estão conseguindo, majoração da fatura, melhor dizendo, dado que não estão modulando a sua carga e ainda assim não respondem, né? E aí um dos primeiros pontos que a gente pode inferir está tendo muito pedido de desistência, muito pedido de saída? Não, por incrível que pareça, não. Nesses 9 meses, a gente teve 7 pedidos de saída do projeto. A gente tem algumas saídas estruturais, digamos assim, né? Consumidor baixa renda, a partir do momento que ele enquadra, a gente retira. Quem tem GD, a gente retira, mas 7 pedidos de saída apenas. 7 pedidos de 700, 1% Exato, ou menos dos usuários pediram para sair, em que pese ter esse comportamento de potencialmente a tarifa estar aumentando um pouquinho ao longo do tempo. Você comentou também sobre a questão do relacionamento digital. Isso é uma coisa que é importante investigar, né? O usuário adere quando vocês dão incentivo? Você tinha me dito que vocês oferecem até R$ 2,50 de desconto todos os meses para os usuários que optam pelo relacionamento 100% digital, ou seja, não tem mais aquela questão de fatura impressa. Está tendo resultado também? O pessoal está aderindo a esse tipo de relacionamento? O resultado é bom. A gente já tinha para esse grupo, a gente chama de grupo 1, né, que tem a aplicação da tarifa de fato, com medição inteligente, a gente já tinha um nível de adesão bastante alto. Na Copel hoje, mais da metade dos consumidores tem a fatura digital, né? Nesse grupo 1, para você ter uma ideia, 88% do grupo 1 tem adesão à fatura digital. Não é o desconto que tem motivado a adesão, sabe? Então isso, por enquanto, a gente tem visto que apesar da gente oferecer um benefício, a parcela fixa calculada para a tarifa, ela está em R$ 6,96, e pode haver um benefício de R$ 2,56 para quem aderir à fatura digital, né? Por e-mail, por exemplo, ele captura integralmente esse valor. Mesmo assim, não é isso que tem motivado a adesão, né? A gente vê, por exemplo, no grupo 2, que aí não tem aplicação da tarifa, que são consumidores que não têm medição inteligente, que dependendo do esforço de comunicação, o consumidor tem aderido. O grupo 2 é exclusivamente para avaliar o relacionamento digital. Isso. É isso? Isso. E a gente já tem 17% de adesão. Só com o que a gente tem feito em termos de comunicação, teste AB, a gente tem testado diversos mecanismos diferentes, instrumentos diferentes, e tem funcionado, sabe? E por que a gente insiste em trazer o tema da digitalização para dentro de um estudo de tarifa? Porque a gente entende que a tarifa, a fatura digital, melhor dizendo, ela não é só um meio de entrega, ela é uma interface de comunicação com o cliente. Por que eu falo isso? Porque é difícil você pensar em tarifa moderna se você não tem uma comunicação mais granular, mais frequente, mais clara, mais personalizada com o consumidor, tá? E isso você não consegue fazer na fatura impressa. A comunicação, ela é parte fundamental aqui. Então, a gente tem via aplicativo, tem via área logada, uma granularidade maior de informações. A fatura vem aberta, o consumidor pode verificar quanto ele consumiu no pico, no econômico, no super econômico, por dia. Ele tem faturas parciais, ele pode ter uma sinalização de quanto vai fechar a fatura dele no final do mês, que permita que ele mude de rota de consumo. Na fatura impressa você não tem isso. Há um aplicativo exclusivo para o projeto? O aplicativo é o da Copel. Já é o da Copel? É o da Copel. E dentro do aplicativo ele pode acessar a área logada, tanto via site quanto aplicativo, e aí ele tem a área exclusiva do projeto. Legal, legal. E aí, Rodrigo, um ponto que você já comentou talvez umas 4 vezes aqui na nossa conversa é comunicação, né? Um dos pontos que me instiga bastante é entender, eu como engenheiro eletricista, como que vocês estão explicando demanda para os usuários. Como que esse novo conceito vocês
vocês trabalharam na comunicação, na conversa com os usuários de energia? Porque é um conceito bastante abstrato, né? A gente tem um certo trabalho de explicar o que é demanda, inclusive para quem hoje estuda engenharia, faz cursos técnicos e tal. Imagina para o usuário comum, né? Então, como é que vocês trabalharam esse conceito? É difícil, os conceitos tarifários não são triviais, né? Não são familiares para os clientes, e eu acho que por isso que é importante a comunicação, né? Acho que é um aprendizado que a gente teve, sabe? Com o Hora Certa, no projeto, enfim. Não é simplesmente mudar a tarifa, você precisa comunicar. Se o consumidor não compreender, se o consumidor não entender, não tem reação. Né? Então, a comunicação é fundamental nesse processo. E comunicar, a gente também tem aprendido muito ao longo do processo. Né? Agora, é parte fundamental e é parte do experimento. A gente tem aprendido ao longo do experimento como tentar comunicar melhor com o cliente. A gente tem utilizado diversos canais. Né? A própria área alugada, com a fatura digital, é uma forma de comunicar. A gente tem o site do projeto, mensagens personalizadas por WhatsApp, por e-mail. A gente tem o aplicativo, a gente tem o kit de boas-vindas que foi entregue no início do projeto, onde a equipe própria da Copel explicou para os consumidores, e aqui de novo entra a comunicação, porque essa mensagem tem que entrar de forma muito clara. E a gente tem os vídeos que a gente preparou, explicando alguns conceitos para os consumidores, né? E um deles é sobre demanda. Depois convido vocês a assistirem, está lá no site do projeto, www.tarifahoracerta.com.br. E nesse vídeo a gente tenta explicar o conceito de demanda da seguinte forma. Quando você concentra o uso de vários equipamentos, você exige mais da rede. Né? Se você fracionar o uso desses equipamentos, você exige menos da rede. Então, a gente dá até o exemplo do chuveiro elétrico. Você liga um chuveiro, você tem um consumo. Você liga 3 chuveiros ao mesmo tempo, você vai ter o mesmo consumo, mas tem uma demanda maior. Né? Você exige mais da rede naquele momento. Você precisa que a rede esteja preparada para atender essa exigência. E a gente faz uma associação bem bacana no vídeo com o Uber, por exemplo, porque a gente só cobra a demanda no horário de pico. Né? E o que é o horário de pico? Acho que também é importante explicar. Então, hoje a gente tem muitos serviços que funcionam dessa forma. Por que a energia elétrica não por baixa tensão? Né? O consumidor tem que ter a sinalização do horário de melhor uso, o horário que a rede está mais congestionada e que vai sair mais caro para ele. Legal, Rodrigo. Já partindo aqui para o nosso final, mais uma pergunta e depois uma provocação. A pergunta para você, na verdade, pensando na Copel como um todo, a Copel não estaria nesse projeto se ela não acreditasse que a tarifa tem que se modernizar, né? Mas passado todo esse período de formatação do projeto, agora ir a campo, depois coletar os dados, processar e tal, você acredita ainda que a Copel de fato entende que a modernização da tarifa é inevitável para a sustentabilidade do setor elétrico no futuro? Eu acredito. Acho que todos acreditamos na companhia. Primeiro, a Copel sempre esteve na vanguarda do setor elétrico. Né? A gente fala que a inovação está presente no nosso DNA. Né? Então, a gente não poderia deixar de participar de um projeto como esse, de um programa como esse, que discute tarifa, sendo que a gente acredita, de fato, que a tarifa é um problema real, hoje. A gente precisa que a tarifa reflita de forma mais adequada os custos sistêmicos. E é isso que a gente precisa testar, né? De novo, a gente tem dados. Então, a infraestrutura que a gente tem hoje com medição inteligente nos dá esses dados, mas a gente não tem a resposta do consumidor. A gente não tem essa percepção do consumidor. Então, precisamos disso, precisamos testar. E, de novo, eu acho que a gente não pode privar o consumidor da nossa área de concessão, o cliente paranaense, de trazer essa percepção, porque na nossa visão é um caminho sem volta. Isso precisa acontecer, em algum momento isso vai acontecer, e a gente precisa contribuir com esse debate, a gente precisa contribuir com essa construção. Né? Agora, Rodrigo, uma provocação. Sei que o projeto está caminhando para o fim, ainda não finalizou, mas o que o Rodrigo imagina que será o grande legado desse projeto piloto de vocês como um todo? Bom, eu penso que contribuir para esse debate,
e para construir um modelo tarifário que de fato reflita melhor, seja mais aderente aos custos reais do sistema e possibilite imputar uma alocação de custos mais justa aos clientes. Quem consome e exige mais da rede tem um custo um pouco maior, paga um pouco mais por isso. Quem não exige paga menos por isso. Isso é mais justo, né? Penso também que a partir do momento que a gente tem uma tarifa multiparte, que a gente abre esses custos, isso fica mais transparente para o cliente. Talvez um pouco mais complexo, de certa forma sim, mas mais transparente, e isso tem um propósito. A gente precisa demonstrar esses custos para que o cliente entenda, perceba que ele tem ação, que ele pode reagir conforme o que a gente está demonstrando para ele na fatura, né? A gente deu o exemplo da parcela fixa, ele pode tomar decisão. A gente deu o exemplo da parcela horária, ele pode tomar decisão, né? Agora, a gente precisa comunicar. E eu acho que um outro legado que a gente pode trazer também é o que tem funcionado e o que não tem funcionado em termos de comunicação, né? A gente tem uma quantidade de dados imensa que podem contribuir para a gente discutir tarifa, mas a gente também quer entender o cliente, entender por que ele reage, por que ele não reage, e acho que talvez o foco agora nesse final de projeto seja mais trazer também um pouco essa percepção do cliente, para que a gente possa juntar tudo isso e, assim como os demais projetos, trazer tudo isso para a mesa para que a gente possa discutir e propor uma tarifa mais justa para a sociedade. Bom, pessoal, estivemos aqui hoje no Papo de Tarifas, conversando sobre o Tarifa Hora Certa, projeto capitaneado e proposto pela Copel. Rodrigo, brigadão por ter aceitado o nosso convite. E é isso, gente. Estamos seguindo para a modernização tarifária no Brasil. Um abraço a todos.